pessoal, sejam bem-vindos. Essa é mais uma aula do curso de construtores e nesse oitavo vídeo eu queria abordar com vocês um assunto que é de suma importância para todos vocês, que é como tirar a sua licença de piloto. Que é claro que para a utilização de qualquer aeronave de pequeno porte, seja ele um ultraleve, um trike ou um similar, você precisa sim de uma licença especial. Tá? Se algumas pessoas me perguntam nos comentários se é necessário tirar uma licença para pilotar a aeronave com o PIC 26. Sim, qualquer ultraleve, tá certo, operado em território nacional brasileiro, necessita sim de uma licença especial. Tá? E eu vou abordar nesse vídeo o passo a passo do que você precisa fazer para tirar a sua licença de piloto. Tá ok? Então, hoje no Brasil nós temos duas classificações, duas licenças para pilotos de aeronaves de pequeno porte, que é o CPR e o PPAV. O CPR, que é o piloto de recreio, tá? Antes existia uma outra categoria, que era o piloto desportista, mas essa foi extinto. Tá? Agora, para aeronaves de pequeno porte como ultraleves, você tem o CPR, tá? Que ele tem uma série de vantagens em relação à categoria que foi extinta pelo desportista, que eu vou falar que no decorrer do vídeo eu vou explicar para vocês que vantagens são essas. Tá? Então, antes de falar para vocês sobre o PPAV, eu vou falar um pouco mais sobre o CPR e explicar algumas coisas para você depois perceberem a diferença entre o piloto privado. Tá? O piloto de recreio, tá, é uma categoria para pilotos de aeronaves de pequeno porte em que você possibilita, mesmo que você esteja voando uma aeronave simples, como um trike ou um ultraleve com um PIC 26, você poder voar em espaço aéreo controlado. O que é espaço aéreo controlado? Aqui eu não vou entrar em muitos detalhes sobre as camadas que dividem um espaço aéreo controlado, porque é bem complicado, tá certo? Vou explicar para vocês o que é mais importante que vocês precisam saber para vocês fazerem a identificação melhor entre as particularidades entre as duas categorias de carteira, de licença de piloto. A maioria dos pilotos de aeronaves de pequeno porte, elas voam o que a gente chama de espaço aéreo Golf ou espaço aéreo G, onde não existe um espaço controlado por uma torre de rádio, de um aeroporto, um aeródromo. Tá certo? Você simplesmente entra na aeronave, liga o motor, observa o tráfego na pista, se houver, e decola. Você não precisa apresentar um plano de voo, você não precisa estar fazendo fonia no rádio, alertando, pedindo autorização para pouso e decolagem. Você simplesmente entra no avião, faz os procedimentos, liga, taxia, alinha e decola. Tá? E tem a liberdade de voar o tempo que você quiser e depois pausar. Diferente de um espaço aéreo controlado, tá certo? Onde você precisa ter a comunicação de fonia, fazer a fonia com a torre de controle, pedir autorização para decolar. Em determinados momentos pode ser que a torre de controle peça para você mudar a sua altitude de voo, tá ok? Você precisa manter um contato com as outras aeronaves que estão ali próximas de você, tá certo? Então é por isso que é bem mais interessante, a maioria dos pilotos prefere voar em espaço aéreo Golf, tá? Que é o espaço aéreo G. No espaço aéreo controlado ainda tem um detalhe, que ele é dividido em camadas como se fosse um bolo de noiva de cabeça para baixo. E eu não vou entrar nesses detalhes, que é bem técnico, bem complicado. Mas basicamente o que vocês precisam saber é isso. Tanto o piloto de recreio quanto o piloto privado, eles podem operar uma aeronave em espaço aéreo controlado. Tá? Porque durante o curso, durante as horas de voo, ambos os pilotos de recreio e privado, eles fazem um treinamento, tá certo, de fonia e comunicação para poderem voar em espaço aéreo controlado. Isso é importante que vocês saibam. Tá? Antes, a outra categoria, que era o piloto desportista, ela não podia voar em espaço aéreo controlado. Ela podia voar apenas, exclusivamente em espaço aéreo Golf, tá? Onde não havia comunicação com a torre de controle. Tá ok? Então, para tirar a carteira de piloto desportista, o que é que você precisa? Você precisa de uma quantidade X de horas de voo, que é de 35 horas. Você precisa fazer exames médicos, tá? Que são
bastante exames médicos, é um pouco mais do que você precisaria para tirar uma carteira de motorista. Tá? Mas basicamente quem pode dirigir um carro pode pilotar um avião. Tá? A diferença é que os exames eles são um pouco mais completos. Tá, ok? No caso de piloto desportista e de recreio, quanto o piloto privado. Tá certo? No caso do piloto privado, a diferença entre os exames médicos de um para o outro é que você, para piloto de recreio, é mais fácil porque você encontrar um médico ou uma clínica para fazer os exames. Para piloto privado, não. Ele precisa ser em locais específicos, em clínicas credenciadas. Tá certo? Pode ser. Ele é muito feito no hospital de aeronáutica. A aeronáutica ele está habilitado para fazer os exames para emissão de licença, certificado médico para piloto de privado, tá certo? Que é um pouco mais caro do que a emissão de certificado médico para piloto de recreio. Tá? E questão de conhecimentos técnicos, olha só, tanto o piloto de recreio quanto o piloto privado, ele precisa fazer uma prova, tá certo? No caso de piloto privado, na ANAC, no caso de piloto de recreio, com a ABUL, tá? Que é a Associação Brasileira de Operadores de Ultraleves, tá ok? Então a diferença é que é o seguinte, no meu caso, quando eu fiz para PPAV, eu tinha a intenção de fazer piloto de recreio, tá? Porque eu não tinha intenção de seguir carreira como até chegar a piloto comercial, executivo, eu queria apenas voar. Então, a princípio, eu tinha feito a opção de fazer piloto de recreio. Só que, analisando o que você precisa fazer e quanto você vai gastar, então eu percebi que era bem mais interessante fazer o piloto privado. Até porque o piloto privado ele não exige de você um curso teórico para que você faça as provas na ANAC, as 5 disciplinas. Tá certo? E o piloto de recreio precisa. Tá ok? Então eu achei bem mais interessante, até porque o curso teórico para piloto privado, ele custa em torno de R$ 1.800 a R$ 2.000. Tá ok? Então de cara eu imaginei, não, esse dinheiro eu posso até economizar para usar em horas de voo. É lógico e evidente, né, que eu ia usar esse dinheiro para horas de voo. Tá? Antigamente a ANAC ela exigia que você fizesse o curso teórico para poder fazer a prova, só que hoje não está sendo mais exigido. Aliás, não é exigido em lugar nenhum do mundo, tá? Só aqui no Brasil que ainda existia isso, mas que felizmente foi abolido. Tá certo? Eu vou falar um pouquinho para vocês agora dos custos para você tirar a carteira de CPR e a gente fazer um comparativo com a emissão da carteira de PP, tá ok? Então vamos lá. Médico para fazer exame, isso aqui são valores médios que eu peguei pela internet e em alguns aeroclubes, cada um tem os seus valores, tá? Varia bastante. Então na média é o seguinte, piloto R$200, médico para fazer exame R$200. Inscrição na ABUL, detalhe, essa inscrição você tem que pagar todo ano, é um valor anual, tá certo? De R$550, esse é um valor fixo anual que você paga para a ABUL. Curso teórico, em média R$1.600. Exame e emissão da sua carteira. Você fazer a prova na ABUL e ela emitir a sua habilitação, R$350. Tá? E a hora de voo, média, para CPR, R$450. Então, trocando em miúdos, eu vou falar para vocês um pouquinho dos valores do PPAV e vocês vão perceber a diferença. Que eu, pessoalmente, acho bem mais interessante para qualquer pessoa fazer PPAV. Primeiro, quando você não precisa fazer um curso teórico para fazer a prova, tá certo? E nas provas da ABUL são 5 disciplinas, tá? Se você não conseguir passar em todas elas, você tem a possibilidade de fazer apenas o que você não passou. Porém, você precisa na sua primeira prova acertar pelo menos 3 disciplinas, tá certo? Então, as outras 2 você pode fazer depois. Tá certo? Independente do qual seja as disciplinas em que você foi reprovado. Se você for reprovado em mais de 3 disciplinas, em 4, por exemplo, então você vai ter que fazer tudo de novo. Você vai ter que pagar as taxas, que cada disciplina, quando eu fiz, era R$50 por disciplina. Eu acho que agora aumentou um pouquinho, se eu não me engano, foi para R$65. Então, continuando, o vídeo deu uma travadinha, então continuando onde eu parei. Então, se você conseguiu passar em pelo menos 3 disciplinas, na banca da ANAC, então você pode remarcar as outras 2 disciplinas para fazer depois. Tá?
No caso da ABU, ou você passa ou você não passa, tá certo? Então, se a gente for pensar bem e levar em conta, colocar na balança o custo de hora de voo, tá certo? No caso do PPAV, a hora de voo aqui em Caruaru, que é próximo de Recife, você comprando um pacote de 10 horas, a hora de voo sai por R$300. Então você já tem um custo bem menor para as horas de voo. Apesar de que ela precisa um pouco mais, são 45 horas de voo, mas se você for fazer as contas, você vai ver que vai sair bem mais em conta do que se pagar as horas de voo para a CPR. Tá certo? Um detalhe importante, eu vou colocar aqui para vocês na descrição do vídeo um link onde vocês podem comprar o material para estudo, para vocês estudarem para a banca da ANAC. São 5 livros das 5 disciplinas e mais o endereço onde você pode fazer o simulado. O que eu queria dizer para vocês é o seguinte: os simulados eles são de suma importância para você fazer a sua prova na banca da ANAC, tá certo? Na primeira vez que eu fiz a banca da ANAC, eu fui reprovado, porque a dinâmica das perguntas que vão aparecer no computador quando você estiver fazendo a prova, elas são bem diferentes daquilo que você está acostumado a estudar pelos livros, tá certo? Então, depois dessa primeira vez que eu fui reprovado, foi que eu comecei a fazer os simulados pela internet e que eu percebi que realmente os simulados têm muito mais a ver com aquilo que você faz na hora. E essa dinâmica, da forma como as perguntas elas são colocadas na tela do computador, isso faz uma diferença porque mexe na sua forma de pensar, mexe no seu raciocínio. Isso de repente dá um nó lá e você acaba errando a questão às vezes por uma bobagem. Tá certo? Então, quando eu fiz pela segunda vez, eu passei em 4 disciplinas, fui reprovado em uma, meteorologia. Então, remarquei, passei e consegui a minha licença da ANAC para poder fazer as minhas horas de voo. Tá certo? Lembrando que você só pode fazer suas horas de voo depois que você passar na banca da ANAC. Tá? E antes de começar a fazer as suas horas de voo, você tem que ter o seu exame médico, que é o seu CMA, que você pode fazer numa clínica especializada ou pelo hospital de aeronáutica, tá certo? Sempre nenhuma escola de aviação, nenhum aeroclube, ele vai permitir que você faça horas de voo sem você ter o seu exame médico em dia. Tá legal? Isso é importante que vocês saibam, tanto do CPR como do PPAV. Tá certo? Eu estou aqui com uma cola, com um roteiro com as coisas mais importantes que eu queria explicar para vocês, as diferenças básicas e mais importantes entre o CPR e o PPAV. Então, mas eu acho que vocês já perceberam que para quem quer, independente se você quer voar só nos finais de semana, por esporte, ou se você quer seguir carreira na aviação, dá para perceber que o PPAV ele é bem mais interessante de fazer do que o CPR. Tá? Questão de custos, questão de fazer a prova, a facilidade de encontrar um local onde você possa fazer suas horas de voo, porque são poucos os aeroclubes que têm aeronaves e instrutores disponíveis para fazer CPR. Em qualquer aeroclube você vai encontrar um instrutor e aeronaves para fazer o PPAV, que não é o caso do CPR. Não sei se é por esse motivo que o custo da hora de voo é tão alto, tá certo? Então aí já é mais um detalhe, tá, que reforça essa facilidade de você poder tirar a sua licença de piloto de PPAV, tá certo? E é claro, a pessoa que começa a voar e está voando, tem a sua carteira de piloto privado, ela pode ter a possibilidade de acumular horas de voo e quem sabe pensar no futuro em fazer o curso de piloto comercial e daqui a alguns anos trabalhar numa companhia aérea. Tenho certeza que isso é o sonho de muitas pessoas. Tá? No começo, é claro, você tem todos os passos que você tem para poder chegar lá, mas você tem que ter um começo, você tem que ter um passo inicial para que um dia você pense em chegar a ser piloto comercial. Tá? Uma coisa muito importante também, que é interessante que vocês saibam, é que o PPAV, o piloto de PPAV, ele tem a possibilidade de pegar a sua aeronave e voar para outros países. Tá certo? A sua licença de PPAV lhe dá essa oportunidade. É claro que se você for para um outro país, é interessante que você
pelo menos dominem a língua nativa daquele país para onde você está indo. Até para facilitar a sua comunicação com a torre de controle, sua fonia. Né? Principalmente se você for para países como os Estados Unidos, onde os caras lá são antenados por qualquer coisa que estiver acontecendo de errado no espaço aéreo. Então, se você começar a se enrolar demais na sua comunicação, na sua fonia, daqui a pouco vai aparecer um avião do seu lado, achando que você está fazendo alguma coisa errada. Né? Então, são detalhes que aqui no Brasil mesmo, o pessoal de vez em quando, quando tem feira de aviação nos Estados Unidos, então eles juntam um grupo, tá? E vão voando daqui do Brasil até lá, né? Como já fizeram várias vezes para Oshkosh, em Lakeland também, na Flórida. Tá? Acontece muito, você encontra pilotos, grupos de pilotos brasileiros participando das feiras de aviação. Não só nos Estados Unidos, mas aqui na América do Sul também, que acontece na Argentina, no Chile. Tá? São feiras de aviação muito bacanas e que vale a pena para qualquer pessoa que seja amante da aviação visitar uma feira de aviação. Tá certo, pessoal? Eu acho que o mais importante que vocês precisavam saber para fazer a sua escolha para tirar o seu brevet, a sua habilitação agora vocês já sabem, tá certo? Lembrando também que é de suma importância que vocês saibam que um piloto de recreio ele não pode exercer função remunerada, tá certo? Diferente do piloto privado. O piloto de recreio ele não pode voar, tá, como forma remunerada. Isso é totalmente proibido. Tem pessoas que fazem isso? Tem gente que faz isso. Quer dizer, tem um avião, um ultraleve para 2 pessoas e quer levar alguém para dar uma voltinha na praia, ou seja lá onde for. Tá? Tem gente que faz isso. O problema é se a ANAC pegar. Porque se a ANAC pegar, e muitas vezes ela pega, primeiro, ela vai tirar a tua licença. Segundo, vai groundear o teu avião, certo? Ou seja, ele vai ficar impossibilitado de decolar. Tá? E para você ter a sua licença de volta, tá certo? Que vai ser uma burocracia enorme, ainda tem uma multa muito pesada que eles aplicam, que dependendo do seu bolso, você vai levar um bom tempo para poder se recuperar. Tá? Então isso aí é mais uma desvantagem, tá certo? Em relação às 2 habilitações, a do PPAV e a da CPR. Lembrando também, dependendo da sua habilitação, se for CPR ou PPAV, tá? Avião para trabalho remunerado tem que ser uma aeronave homologada. Tá certo? Não é você pegar qualquer outra leve, qualquer avião, porque eu sou PPAV, eu posso pegar a minha aeronave e usar ela para trabalho, né, para uma função remunerada. Não, isso não é possível. Qualquer função remunerada na aviação, você precisa ser piloto privado no mínimo, tá, e ter uma nave homologada. Isso é muito importante que você saiba. Porque muita gente, sem saber, é claro, da legislação, imagina que possa ter um ultraleve, uma aeronave e possa ganhar dinheiro com isso. Tá certo? Não tem nada de errado em você achar isso até o momento em que você saiba do que é exigido pela lei para você trabalhar na aviação. Tá ok? Então é isso, pessoal. Eu acho que o que eu passei para vocês é suficiente para que vocês façam as suas escolhas. Tá certo? Já tenho em mente mais ou menos quanto vão precisar gastar, tá? Para poder tirar a sua carteira de habilitação, para poder voar, tá bom? Era isso que eu gostaria principalmente de passar a vocês. E que muitos de vocês podem achar que um custo relativamente alto, por exemplo, para PPAV, você vai gastar em torno de horas de voo em torno de 13 a 14 mil reais, bem mais para CPR. Para tirar a sua licença, passar na banca da ANAC, você vai gastar em torno de 400 reais pagando as taxas, tá? Que todas as taxas da ANAC para você fazer as provas são emitidas diretamente pelo site da ANAC. Tá? Então, tanto o agendamento das provas, tá? E a emissão do boleto que você vai pagar no banco, você precisa entrar no site da ANAC, fazer a emissão do boleto, pagar na agência do Banco do Brasil, voltar no site, entrar em contato com a ANAC para poder agendar a data da sua prova. Como eu disse, não tem nada de complicado, tá certo? E até porque é uma coisa que você vai fazer só uma vez na vida, tá certo? Depois que você passa na banca da ANAC, acabou. A não ser que no futuro você queira fazer piloto comercial, porque já são uma nova bateria de testes, piloto de linha aérea, uma nova bateria de testes, tá certo? Mas isso aqui é para quem quer seguir carreira.
tá certo? Quem quer seguir carreira, quem quer crescer, tem que se esforçar, tem que se dedicar. Tá bom, pessoal? Então eu desejo muita sorte para vocês. Não deixem de lado o seu sonho. Tome, se vocês realmente é isso que vocês querem, tome iniciativa, se esforcem, porque um dia com certeza vocês vão chegar lá. Tá ok, pessoal? Eu agradeço pela atenção de vocês, tá? E até o próximo vídeo.